Dando sequência àquela nossa série de vídeos resumindo os hormônios do nosso corpo, hoje é a vez de falar do ADH, o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo do quadro Medicina Resumida. E antes da gente continuar, pessoal, não se esquece daquele nosso recado clássico, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like que é muito importante, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização. Além disso, não se esquece de mandar esse vídeo para alguma pessoa. Se você clicar no botão compartilhar que está logo abaixo do vídeo, você pode mandar esse vídeo para qualquer pessoa em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. Bom, aqui nessa imagem a gente está vendo, né, de novo aquelas imagens clássicas para ajudar no entendimento, e a gente vai começar falando um pouquinho dessa estrutura muito importante aqui, obviamente do nosso hipotálamo, né, o nosso Batman de cabeça para baixo, porque ele é muito importante sempre que a gente fala de hormônio. Mas olha só, o ADH, ele é um hormônio que, como diz o nome, ele tem a função de evitar a diurese. O que é a diurese? A diurese é a produção de urina. Então, quando o ADH ele é produzido, ele faz com que o nosso corpo não produza urina. Logo, o nosso corpo possui alguns estados onde ele precisa que isso ocorra, ele precisa que a produção de urina pare. Isso acontece quando o nosso corpo está com uma volemia muito baixa, por exemplo, a pessoa teve uma diarreia muito intensa e perdeu muita água, ou ela está sem consumir água por muito tempo, né, dias ele sem tomar água, tá no deserto, por exemplo, correu uma maratona e perdeu muito, né, líquido ali durante a corrida. A gente já falou aqui no canal, por exemplo, de pacientes que perdem até 4 litros de suor durante uma corrida muito intensa. Então o paciente ele vai desidratar de alguma forma. E quando a gente desidrata, a gente acaba aumentando o que é chamado de osmolaridade sanguínea. A osmolaridade nada mais é do que aquela proporção que existe entre a água e os solutos em um meio. Então, por a gente perder muita água, parece que proporcionalmente, né, os solutos acabam aumentando. E isso é detectado por alguns receptores localizados nessa região aqui do nosso hipotálamo, essa parte meio roxinha que vocês estão vendo que eu tô apontando aqui para vocês. Essa região aqui, pessoal, ela é chamada de núcleo supraóptico, e nessa região de núcleo supraóptico, esses neurônios que vocês estão vendo, eles são receptores, chamados osmorreceptores, porque eles detectam a osmolaridade, eles percebem que a osmolaridade aumentou. Esses osmorreceptores então se ativam e mandam um comando diretamente em direção à hipófise posterior. A gente não tinha falado de hipófise posterior ainda aqui no canal. E na região da hipófise posterior, o que vai acontecer? A produção de ADH se dá. Percebam que os neurônios da neurohipófise, eles são produzidos no hipotálamo, no entanto, eles são liberados apenas na região da neurohipófise. É como se a neurohipófise fosse só uma glândula secretora. A produtora é o hipotálamo. Lembrando que a neurohipófise é a hipófise posterior, é essa aqui de trás. Então, a produção de ADH acabou de acontecer, ela acabou de ser liberada no sangue, e esse ADH, né, nosso hormônio antidiurético, ele vai para 2 lugares, pessoal. Um dos lugares para onde ele vai é para o rim. Para quê? Bom, o nome já fala, né? Hormônio antidiurético, ele vai fazer com que a diurese diminua. Então vai ter uma diminuição da diurese no corpo do paciente. Se a diminuição de diurese acontece, pessoal, o volume sanguíneo acaba aumentando. E volume sanguíneo a gente chama de volemia. Se o volume sanguíneo acaba aumentando, a gente também tem um aumento do nosso retorno venoso. Pensa só, antes eu tinha 5 litros de água nos vasos, ou melhor, vamos dizer que a gente tinha 4, né? Porque o paciente está desidratado. Então ele tinha 4 litros de água. Eu parei de produzir urina, no entanto eu continuei consumindo água, né? O paciente está recebendo soro pela veia, por exemplo. Então a gente parou a produção de urina, mas continuou recebendo líquido. Então de 4 litros aumentou para 5 litros, por isso que a volemia aumentou. E se a volemia aumentou, logo o retorno de sangue para o coração também vai aumentar, por isso que o retorno venoso aumenta. Quando esse retorno venoso aumenta, pela lei de Frank-Starling, que diz todo retorno venoso deve ser bombeado pelo débito cardíaco, o débito cardíaco acaba aumentando também. E pela nossa fórmula da pressão arterial, que a gente fala sempre aqui no canal, se aumenta débito cardíaco, logo vai aumentar também a pressão arterial, porque débito e pressão são diretamente proporcionais. Legal, né? Então, a gente resolveu também o problema da osmolaridade, tá? Se a gente aumentou essa volemia, a gente vai diluir um pouquinho aqueles solutos que a gente tinha anteriormente muito concentrados, e a gente vai acabar fazendo com que a osmolaridade volte a um valor normal. A osmolaridade efetiva do nosso organismo é entre 280 e 295 miliosmol por litro. Então, a gente tem esse valor de osmolaridade. Imagina que a osmolaridade estava no
valor de 300, 315, estava muito alta, a gente diluiu com essa absorção de água e pronto, ele começa a fazer essa osmolaridade voltar ao normal. Importante entender uma coisa, se você assistiu o vídeo de sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu vou deixar um card aqui em cima para você acessar caso não tenha visto, a aldosterona ela faz algo parecido, só que ela reabsorve sódio e água, ela não reabsorve só água, como é o caso do ADH. Lembra, o ADH reabsorve só água, ele não puxa sódio. E outro lugar para onde o ADH vai ir, pessoal, é aqui para os vasos sanguíneos. Afinal de contas, eu falei para vocês que o ADH ele tem outro nome, ele também é chamado de vasopressina. Por que que ele tem esses dois nomes? Porque cada nome diz uma função dele. ADH, hormônio antidiurético, que evita diurese, e vasopressina, hormônio que faz vasopressão. Então ele consegue atuar na pressão arterial. Então o que que ele vai fazer? Ele vai ir para o vaso sanguíneo, vai fazer uma vasoconstrição nesse vaso sanguíneo, e todas as vezes que a gente tem uma vasoconstrição acontecendo, a gente também tem um aumento da resistência periférica total acontecendo. Então o nosso ADH é muito importante para fazer esse aumento da pressão arterial quando a pressão cai. Vamos só finalizar o vídeo falando de uma coisa importante. Vocês perceberam, né, que eu comecei explicando aqui da ativação dos osmorreceptores na região do núcleo supraóptico, e que eles perceberam o aumento da osmolaridade para a gente poder reter água no corpo e controlar a osmolaridade. Então esse é um mecanismo importante. No entanto, existem outros mecanismos que acabam fazendo com que o nosso ADH seja produzido. Por exemplo, uma pessoa que está muito estressada, que está com aumento de cortisol, ela também produz mais ADH. Esse é um dos motivos das pessoas que vivem estressadas ter um maior acúmulo de líquido no corpo, pois elas produzem hormônio antidiurético em maior quantidade, e isso acaba fazendo essa retenção de líquido pelos rins. E obviamente vocês viram que o ADH consegue aumentar a pressão arterial, né? Se o RPT aumenta, a pressão arterial também acaba aumentando, tá, pessoal? Então isso significa que se a pressão está baixa, essa região aqui do nosso hipotálamo, ela é estimulada para produzir ADH e liberar ADH na neurohipófise aqui embaixo, né? Como a gente tinha comentado, para que esse ADH consiga aumentar a pressão arterial. Então todas as vezes que a gente tem uma queda brusca na pressão arterial, esse hormônio é produzido para tentar contrabalancear como um feedback negativo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O ADH é um hormônio bem simplesinho de entender, ele é muito fácil de entender, ele não tem muitas complicações. Se você tem algum hormônio que você quer que eu faça um vídeo, que faça a gravação do vídeo antes de qualquer outro, deixa ali nos comentários, isso é muito importante. Eu vou ver o feedback de vocês e vou trazer o vídeo primeiro. Afinal de contas, a gente já tem alguns vídeos, né, de resumo de hormônios, mas nós temos tantos hormônios do corpo que tem uma fila enorme pra gente falar ainda. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!